Olá, minha amiga, meu amigo, como você está? Tão bom receber você aqui. Me conta como foi a sua semana. Semana difícil por aí? Uma semana atribulada, cheia de dificuldades, mas é bom, sabia? Porque a gente só consegue ver as vitórias quando a gente vê também as dificuldades. Eu espero que você esteja bem hoje. E se não está, vai ficar, porque está chegando a Mensagem por Elas, um programa especialmente preparado para você, para acalmar seu coração, para colocar você pertinho de Jesus. É muito bom poder estar aqui. Chegou o meu dia para estar aqui com você. E o meu coração está, pulsando de alegria por receber você agora. Aproveita e já manda aquela mensagenzinha para sua amiga, dizendo para ela, tá começando a Mensagem por Elas. Chama seu marido, porque hoje nós vamos conversar sobre casamento. Então você não pode ficar de fora. Relacionamento aí, como é que anda? Tá difícil? Tá complicado? A coisa tá meio estranha por aí? Então você tá no lugar certo. Que hoje a gente vai conversar sobre isso. Vai ser muito bom. Então é o seguinte, presta atenção, não sai daí porque é um intervalo curtinho e eu volto já com a Mensagem por Elas. Você já se sentiu sozinha e pensou que o seu casamento parecia estar perdendo o brilho, às vezes o peso da insatisfação, da indiferença, da frustração, já chegou a tomar conta do seu coração? E a pergunta, será que o amor acabou? Começa a ecoar, vem na sua cabeça o tempo todo. Talvez você já tenha se sentido como a mulher que escreveu uma carta dizendo para o seu marido que o seu relacionamento a fazia sofrer. Essa mulher se viu em um dilema, sabe? Entre a vontade de seguir em frente e o medo das consequências. Com a reação de sua família, com a reação dos seus amigos e também dos traumas de uma separação. Não é fácil. Conhece as nossas revistas Esperança? Nós da Escola Bíblica preparamos diversos estudos pensando em você, como família, educação dos filhos, saúde física, mental e espiritual, a importância dos sentimentos e muitos outros temas. Peça sua revista Esperança sem custo pelo WhatsApp ou acesse nosso site novotempo.com/Escola Bíblica. Querida amiga, há uma solução que é eterna, segura e transformadora. Sabe qual é ela? Deus. Isso mesmo. Ele é a fonte do verdadeiro amor, aquele que cura, aquele que restaura, aquele que renova. Nessa revista, a revista Esperança Entre Família, você vai encontrar orientações concretas e baseadas na fé para os momentos de crise no seu casamento. A revista ela tem um capítulo que fala exatamente sobre isso. E eu já posso te adiantar, a palavra de Deus nos ensina que o amor nunca acaba, porque Ele é a fonte desse amor. E por meio da sua graça, nós podemos aprender a amar, mesmo nos momentos mais difíceis e desafiadores do nosso relacionamento. Lembre-se, Deus é especialista em restaurar aquilo que está estragado, aquilo que está quebrado. Em 1 Coríntios 13, de 4 a 8, nós aprendemos que o amor, de fato, é algo que envolve mais do que sentimento. É uma escolha, é um gesto de dedicação que você tem com o outro, que depende da ação do Espírito Santo. E sabe qual é a melhor notícia? Ele está disponível para você. Portanto, peça agora a sua revista Entre Família. É simples. Para você poder fazer o pedido, você só precisa colocar 0 operadora 12 982 4449. Manda mensagenzinha no WhatsApp e aí a gente vai enviar um link para você. Você preenche o link, que é o seu cadastro, e a gente envia a revista para você.
Mas se você quiser conversar com alguns de nossos atendentes, você basta dizer, quero ser atendido, tá bom? E aí a gente envia alguém para atender você e você pode conversar, essa pessoa pode preencher o cadastro por você, caso você tenha alguma dificuldade. Combinado? Transformada pelo amor divino. É isso aí, você vai ser essa mulher transformada pela graça e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. E a sua família vai receber as bênçãos dessa transformação. Portanto, baixe a revista Esperança, entre família e descubra como o poder de Deus pode restaurar o seu casamento e renovar a esperança no seu coração. Deus quer que você tenha um relacionamento pleno, sabia disso? Pois é, e é isso que nós vamos trabalhar hoje também. Um relacionamento saudável, cheio de amor, portanto, não desista, porque ele não desiste de você, então não desista do relacionamento. A revista Esperança, Novo Tempo, com Deus o amor nunca acaba, tá bom? Então, manda logo o seu WhatsApp para nós e nós vamos enviar o link e assim você vai receber essa revista em sua casa e a sua família vai cada vez ser mais forte, mais saudável, mais plena para a honra e glória do nosso Deus. Muito bem, eu quero nesse momento orar para que a gente possa começar o estudo da palavra de Deus neste momento. Portanto, se você já chamou a amiga, ela já deve estar chegando por aí, já chamou o maridão, chama, porque hoje nós vamos falar sobre famílias que são conectadas com Deus e que se tornam firmes na rocha maravilhosa do poder do nosso Senhor Deus. Então aproveita, porque essa mensagem pode trazer muito benefício para a sua família, para a sua casa, Posso orar com você? Grande Deus e poderoso Pai, abre o nosso entendimento e o nosso coração, agora, nesse momento que vamos abrir a Tua palavra, para que o Teu conhecimento possa vir ao encontro daquilo que necessitamos e grandes milagres possam acontecer dentro da nossa família. Rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Família é algo que todos nós temos. E todos nós gostaríamos de ter uma família forte, uma família saudável, uma família que fosse bênção para todos que fazem parte da mesma. Nem sempre as coisas acontecem como a gente deseja, mas algo é certo, algo é correto. E é isso que nós vamos partilhar nesta noite aqui. Deus é o arquiteto da família. Quando Ele instituiu a família desde o Éden, unindo Adão e Eva, Ele deu uma ordenança para eles, sabia? Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu uma ordem para eles. E eu quero compartilhar essa ordem com vocês agora, porque ela está no livro de Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis. Você tem Bíblia aí? Pega a sua Bíblia. Você sabe que com a gente aqui, a gente gosta de estudar a palavra, abrir a palavra, para conferir o que a gente está falando com aquilo que Deus está dizendo. Isso é importante, não é? E é por isso que eu estou aqui com a palavra aberta para ler para você. Vamos lá. O livro é Gênesis, o capítulo é o 1 e o versículo é o 28. E diz assim: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais que rasteja pela terra. Quando Deus criou Adão e Eva, ordenou a eles que frutificassem, multiplicassem e governassem a terra. 3 atribuições importantes: frutifica, multiplica e governa. Olha isso, que coisa maravilhosa. A família, meus queridos amigos, é o primeiro ambiente de amor, de segurança e crescimento que o nosso Criador, Deus Todo-Poderoso, idealizou. É um ambiente muito especial para você e para mim. É um ambiente preparado por Deus. Quando a família está firme na presença de Deus, ela se torna um porto seguro. Oh, coisa boa! Mas quando a família se afasta de Deus, facilmente se torna um campo de batalhas e um campo de dores, tristezas, angústias, sofrimentos.
Nós vivemos em tempos em que as famílias estão adoecendo. Você concorda comigo? As famílias estão adoecidas, a rotina é muito acelerada, as redes sociais tomam todo o tempo que nós tínhamos para bater um papo, conversar, sentar à mesa, os celulares vai tomando o tempo todo dos filhos, do pai e da mãe. Não são só os filhos, até os adultos estão envolvidos nisso. O individualismo, crises financeiras, ausência de um diálogo, tem gerado lares desconectados. Os lares têm sido enfraquecidos por esse movimento. Os lares não têm mais o poder de proteção, a força de trazer a tranquilidade e o aconchego aos seus filhos, aos próprios pais. Muitos pais e filhos vivem na mesma casa, mas em mundos completamente diferentes. Concorda comigo? É isso mesmo. Mundos diferentes. Dormem na mesma casa, mas parecem não se encontrarem ao longo do dia. Estão desconectados uns dos outros, completamente diferentes em seus pensamentos, desejos, sonhos, ações. Os casamentos se tornam frios, os cônjuges vão se afastando do outro, os filhos começam a crescer por essas atitudes inseguros, rebeldes, não obedecem aos pais, não têm carinho e afeto para com os pais. A fé se perde e a casa vira apenas um espaço físico, onde se dorme, come, às vezes, não é? E deixa, então, de ser um lar, uma proteção, um abrigo, um aconchego. Contudo, eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite e espero que você compreenda. É possível restaurar a sua família. Se por acaso eu estou falando para você que está sentado e diz, Dilene, você parece que está me descrevendo, você parece que está falando para a minha família, as suas palavras estão tocando profundamente porque eu me sinto exatamente como você está relatando aí. Então, escuta o que eu estou dizendo para você. É possível restaurar a sua família. Deus deseja que o seu lar seja um lugar de amor, um lugar de cura, um lugar de unidade. E hoje eu vou falar para você como é que você pode tornar o seu lar esse lugar de amor, esse lugar de cura e esse lugar de unidade. Primeiro aspecto, colocar Deus como o centro dessa família. Deus não pode ficar em segundo plano. Deus não pode ser colocado lá no quartinho dos fundos. Deus precisa estar no centro. A base para uma família forte é a espiritualidade verdadeira e a espiritualidade prática. Não é só botar a Bíblia embaixo do braço, ir para a igreja, sentar e dizer amém, amém, amém. Tem que viver aquilo que você tem estudado. E Josué no capítulo 24, se você está aí com a sua Bíblia, deixa ela aí, porque a gente vai ver vários textos hoje para que você possa compreender o que o Senhor tem a nos dizer. Josué 24, 15, olha o que ele diz. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram nossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Olha que lindo isso. E ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué diz que ele já fez a escolha dele. Que ele e a própria casa dele, ele declara, nós serviremos ao Senhor. Não importa quem o vizinho serve, quem o outro serve, quem meu pai, minha mãe, meu avô servem. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso não significa apenas ir à igreja nos dias de cultos, mas convidar Deus para fazer parte do seu dia a dia. Não é ir até a igreja, mas trazer Deus para dentro da sua casa. E sabe quando isso se torna uma realidade? Quando é que isso acontece, Dilene? Como é que eu posso fazer Deus vir para minha casa? Então lá vai. Se quer anotar, pode anotar aí. Primeira questão importante, as decisões da casa precisam ser tomadas com oração. Não é o que o marido quer, não é o que a esposa quer, é o que Deus quer. Isso que vocês precisam considerar, isso que vocês precisam pensar. Os problemas precisam ser levados aos pés do Senhor.
Quando tiver dúvida, quando tiver um impasse, quando tiver uma dificuldade, é aos pés do Senhor que vocês precisam ir. É não um jogo de braço, uma queda de braço para saber quem sabe mais, quem é o mais forte. O casal busca sabedoria em Deus antes de reagir com raiva, antes de ter uma reação inusitada, com raiva, com cólera. Isso é importante. O casal busca sabedoria em Deus antes de reagir com raiva. Não é a vontade deles que tem que prosperar. Os filhos aprendem desde cedo que a oração não é uma obrigação, mas é um encontro com o Pai. Os pais não ralham com os filhos, tem que orar. Não, é um momento agradável, gostoso, onde eles vão falar com o Deus Todo-Poderoso, o seu Criador. Vocês sabiam que pesquisas feitas pela Universidade de Harvard apontam que famílias que praticam espiritualidade juntas crescem mais? Embora a gente não possa apresentar muitos dados numéricos e específicos, na literatura científica já tem disponível, nos ajudando a entender que a integração dessas práticas espirituais com o ambiente familiar, como ler, orar, ler a Bíblia, né? Pode ter efeitos benéficos na saúde mental e na coesão familiar, diminuindo os conflitos. São pessoas que as pessoas que permanecem nessas famílias apresentam menores índices de ansiedade, de depressão e o número de divórcios cai muito em famílias assim. Além de que os filhos têm muito maior estabilidade emocional. Existe um jornal americano, que é um jornal de psicologia, Journal of Family Psychology, indica que casais que compartilham práticas religiosas tendem a relatar maior satisfação conjugal. Olha que beleza! E menos taxas de divórcio acontecem com esses casais que têm espiritualidade. Embora esses estudos não tragam assim os números bem exatinhos, eles dizem que pessoas que estão relacionadas com a espiritualidade, que têm uma religiosidade e que compartilham isso com a sua família, vão ter melhores contribuições na sua saúde mental, na estabilidade conjugal, na convivência uns com os outros. É importante notar que a qualidade das relações familiares e o apoio mútuo entre marido, mulher, pais e filhos desempenham papéis cruciais na saúde mental dos indivíduos. Olha, isso é importante. Famílias que mantêm uma comunicação aberta, ouvem, falam, compartilham seus valores, práticas espirituais, elas tendem a criar um ambiente emocional que melhora o bem-estar dessa família. Um ambiente propício para que eles se sintam melhores, se sintam mais relaxados e tenham condições de receber mais apoio familiar. Eu conheci um casal, e eu vou dar um nome fictício para eles aqui, mas vou contar a história deles, Marta e João. Eles estavam à beira do divórcio, haviam discussões constantes, tinha uma filha adolescente e ela era muito rebelde. E tinha também um filho que era mais novo, que já estava desenvolvendo sinais de ansiedade, em função das brigas e das dificuldades que o casal enfrentava. Cansados, eles decidiram tentar algo novo, colocar Deus como o centro da relação deles. Eles começaram orando juntos, todas as manhãs, introduziram práticas na família, como culto familiar, todos os dias, pelo menos ali um momento por semana. Eles sentavam, conversavam sobre as coisas da Bíblia e algo começou a mudar. O clima de tensão deu lugar a um ambiente de paz. A filha, antes toda revoltada, se distanciava, começou a sentar mais pertinho dos pais, querer conversar e, tempo depois, pediu oração por seus desafios na escola. O filho mais novo começou a dormir melhor, o casamento se restaurou, Deus entrou na casa por conta do pedido deles e, lógico, tudo foi se transformando. A presença de Deus, meus queridos, traz vida à casa. É Ele que constrói o alicerce, é Ele que constrói a base. É Ele que está ali. A palavra de Deus diz em Salmo 127, vamos abrir aí a palavra de Deus? Salmo 127, olha o que o Senhor nos diz. Ele traz uma mensagem maravilhosa, 127, versículo 1. Olha o que diz lá.
Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Que lindo! O Senhor não edificar a casa, então não adianta pai trabalhar, mãe trabalhar. Esse é um princípio. Não adianta o seu trabalho se Deus não estiver no centro. Tudo vai ser deixado de lado. É importante Deus estar no centro. Uma outra dica importante, conselho que eu quero te dar nessa noite: construa uma comunicação saudável entre as pessoas da sua família. Deus, como base, como fundamento, vai te mostrar que algumas coisas precisam ser corrigidas com urgência aí na sua casa. A família precisa aprender a falar, mas precisa aprender também a ouvir. Muitas famílias cristãs oram juntas, mas não conversam de verdade. Deus deseja que haja diálogo respeitoso e aberto dentro da sua casa. É importante que vocês consigam conversar. Tiago 1,19 diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Olha que conselho maravilhoso, que conselho prático, não? Você pode ser pronto para falar, pronto para ouvir, mas tardio para falar. Então vai com calma, não põe os carros na frente dos bois, fala com tranquilidade, isso é importante para a sua família. Talvez você esteja perguntando: Dilene, como eu posso aplicar isso na prática? Vamos lá, exemplos. Pais, pergunta aos filhos de vocês: como foi o dia hoje? E ouça, sem julgar. O quê? Você fez isso? Não é possível. Não, sem julgamento. Só ouve o que eles têm a dizer para vocês. Isso é importante, deixá-los falar. Casais, reservem um tempo diário para conversar, sem o celular, sem a TV, só vocês dois, falando do dia, como se sentiram naquele dia, o que foi bom, o que foi ruim, o que foi mais desafiador. É importante isso. Os conflitos, você precisa substituir o grito pelas palavras construtivas. Às vezes, quando o conflito está inflamado, você começa a falar alto, alto, alto e começa a gritar um com o outro, mas experimenta fazer diferente. Vou te explicar como. Eu me sinto triste quando você... é melhor do que dizer, você fez isso comigo. Em vez de você sempre acusar, você sempre faz isso, você nunca se importa comigo, diga como você se sente. Assim, quando você fala dos seus próprios sentimentos, sem acusar o outro, você não machuca o outro durante um processo de discussão e de ajustes que precisam ser feitos. Tem uma pesquisa da Associação Americana de Psicologia que eu quero compartilhar com vocês. Diz que casais que conversam abertamente sobre suas emoções e sobre suas dificuldades, eles têm 35% menos de chance de chegar ao divórcio. Não é bom? É uma maravilha. É importante. E eles desenvolvem melhores habilidades emocionais. Imagine que de cada 10 casais, esses casais aqui vão ter muito mais chance de permanecerem casados. Então, é importante que você assuma essa postura dentro do seu lar. Você sabia que relacionamentos fortes, o respeito é mútuo? Relacionamentos fortes são baseados no respeito. Se você não tem respeito pelo outro, o relacionamento vai ficar enfraquecido. A família é o primeiro lugar onde aprendemos sobre amor e sobre respeito. Efésios 6, 1-4, você pode procurar depois na palavra de Deus para confirmar. Fala sobre os filhos obedecendo aos pais e os pais evitando de provocar ira aos seus filhos, mas criando na disciplina e na instrução do Senhor. Então, é importante que você tenha essa compreensão. Isso envolve algumas coisas bem fundamentais: respeitar as diferenças individuais dos membros da família, demonstrar amor com gestos diários, disciplina com amor, gente, não com ira, não com raiva, não corrige os filhos quando está com raiva, porque a gente acaba fazendo bobagem. Honrar aos pais, mesmo quando eles envelhecerem, isso é muito importante. A Bíblia traz uma história muito interessante, que é a história do filho pródigo, está lá em Lucas. Nos ensina sobre os erros, sobre a reconciliação. O pai, mesmo ferido, recebe o filho arrependido com os braços abertos. Essa história é maravilhosa, não é?
Esse amor é o amor que Deus espera que nós pratiquemos em nossa casa. Os erros não precisam nos afastar. Perdão é o elo que nos mantém unidos como família, nos dando condições de seguir adiante, mesmo quando as decepções e frustrações acontecem. A casa que anda junta permanece de pé, por isso é muito importante que a sua família decida que vai permanecer de pé facilmente diante das tempestades. E só há um jeito de permanecer de pé, é através da presença do Senhor. Marcos 3,25 diz, se uma casa estiver dividida, ela não pode ficar de pé, não vai conseguir subsistir. E você pode me perguntar, Dilene, como é que eu gero unidade? Vou dar dicas práticas, tá bom? Vamos lá, planeje momentos juntos, refeição em família, passeios, lazer, valorize as pequenas conquistas dos seus filhos, também do seu cônjuge. Resolva os conflitos rapidamente, não vai dormir sem resolver os problemas, porque feridas abertas, elas não se curam sozinhas. Tenha momentos espirituais com toda a família, culto doméstico, orações juntos, sabe? Quero compartilhar o resultado de uma família alinhada com Deus. Estudos começam a mostrar que os filhos crescem justamente em famílias que são mais estruturadas. Aí esses filhos, eles são menos propensos a se envolver com droga, a se envolver com álcool, eles desenvolvem melhor autoestima, resiliência, eles tendem a ter casamentos, mais estáveis no futuro. Sabe que eu quero compartilhar com vocês uma coisa muito especial. Famílias cristãs que passam tempo juntos, elas possuem um nível muito mais alto de satisfação familiar e os relacionamentos delas são muito mais duradouros. Então, presta atenção. O meu apelo hoje é que você edifique a sua casa sobre a rocha. Quem é a rocha? Jesus Cristo. Talvez você esteja vendo a sua casa ruir aos poucos. A sua família se desestruturando, talvez haja discussões, silêncios dolorosos, distanciamento entre você e o seu cônjuge. Talvez a espiritualidade tenha ficado só na aparência e não na forma. Então, por isso, eu quero te dizer o que está em Apocalipse. Em Apocalipse, o Senhor traz uma mensagem poderosa para você nesse momento. E ele diz assim, Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Hoje você precisa decidir abrir a porta da sua casa para Jesus. Escolha edificar uma família sobre a rocha. Quem quer ver a sua casa transformada por Deus? Tem alguém aí nessa sala que quer ver a sua casa transformada, que deseja restaurar o seu lar, fortalecer a comunicação, viver uma unidade sobre a bênção do Senhor? Esse é o seu desejo? Então agora, nesse momento, baixe a sua cabeça, porque eu quero orar por você. Grande Deus e poderoso Pai, é tão bom poder ter a certeza da Tua presença em nossa casa, em nosso lar. Por favor, se alguma família está me ouvindo agora e tem vivido momentos de dor, de dificuldade, de angústia, envia o Teu Espírito a essa família. Estende a Tua mão sobre essa família neste momento, para que eles possam receber a tranquilidade que vem do Teu trono de graça e possam sentir, através da Tua presença, os milagres acontecendo em sua casa. Toma cada família em Tuas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém. Bom demais ter você aqui. A gente vai ficando por aqui com a mensagem por elas, mas semana que vem tem mais, se Deus quiser. Obrigada pela sua presença. Obrigada por estar sentadinha aí com a gente durante esse período. Um beijo no seu coração e até a próxima, se Deus permitir.